Olá, pessoal. Mais uma aula de filosofia. Colégio Estadual Delmiro de Miranda Brito. O tema da aula de hoje é filosofia medieval. Vamos falar um pouco sobre a patrística e a escolástica, tá? Disciplina filosofia, professora Margarida Cibaldo. Vamos lá. Primeiro vamos analisar aqui essa linha do tempo, tá? Da história da filosofia. Essa parte rosa está mostrando a filosofia antiga. A parte laranja está falando da filosofia cristã, que se deu praticamente no período medieval, né, na Idade Medieval, mas nasceu ainda na Idade Antiga. Por isso que tem um espaçozinho aí, onde existe a cor rosa e a cor laranja. Aí mostra que a filosofia cristã, ela se dá em sua grande parte na filosofia medieval, no período medieval, mas ela nasceu ainda no período antigo, né, na Idade Antiga. Essa parte lilás está mostrando aí a filosofia moderna e a parte azul em diante, por isso que tem esses 3 pontinhos azul claro, né? Aí é a filosofia contemporânea, do momento em que nasceu até os dias atuais. Tá, pessoal? Então, nós vamos nos deter nessa aula de hoje, nessa parte laranja aí, ok? Vamos falar do período medieval, vamos falar da filosofia cristã. Nesse momento, no período medieval, que ele vai do século V ao século XV, onde se deu a filosofia cristã, não é? A filosofia que se desenvolveu nessa época tinha base no cristianismo e 2 figuras foram bastante importantes, não é? Que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Só que Santo Agostinho, ele se inspirou em um filósofo que viveu na Idade Antiga, ou seja, um filósofo da parte laranja se inspirou em um filósofo que viveu na parte rosa, muitos séculos antes de Cristo, precisamente uns 5 séculos antes de Cristo. A mesma coisa aconteceu com o outro filósofo que foi Santo Agostinho, que também se inspirou em outro filósofo que viveu na mesma época do filósofo da antiguidade. Então, Santo Agostinho se inspirou em Platão e a filosofia de São Tomás de Aquino foi inspirada na filosofia de Aristóteles. Então, vamos lá. Esse é Santo Agostinho, que aqui está, ele viveu logo no início da idade, no período medieval. E esse é Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, não é? Então, Santo Agostinho nasceu no século IV depois de Cristo e São Tomás de Aquino no século XIII, né? Então tem uma distância muito grande. Só que a filosofia de Agostinho foi inspirada na filosofia de Platão. E a filosofia de Tomás de Aquino foi inspirada na filosofia de Aristóteles, tá? Então, o que é que nós vamos ver agora? Vamos ver quais são as ideias de Platão que foram inspiradoras para a filosofia de Santo Agostinho. Depois, a mesma coisa, nós vamos ver o que da filosofia de Aristóteles serviu de fundamento para a filosofia de Tomás de Aquino. Certo, pessoal? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui, só para frisar. Filósofos antigos, né, da Idade Antiga, da filosofia antiga. Platão e Aristóteles foram contemporâneos. Aristóteles foi discípulo de Platão. Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles foram filósofos medievais, né, filósofos que fundamentaram a sua filosofia no cristianismo, mas com base em filósofos da antiguidade, que nasceram antes de Cristo, né? Então, os filósofos medievais, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Vamos lá. Primeiro vamos relembrar algumas teorias de Platão, porque nós já estudamos Platão, vamos relembrar algumas teorias de Platão que serviram de fundamento para Santo Agostinho, tá? Então, mundo das ideias. Nós vamos lembrar aqui que Platão, ele tinha o dualismo de Platão. Ele dizia que existiam 2 mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, ele dizia que existia um plano abstrato. E nesse plano abstrato haviam todas as ideias perfeitas. Tudo que existia nesse mundo que nós vivemos
tinha um referencial perfeito no mundo das ideias perfeitas. Não é? E aqui o que a gente, nossos sentidos, nossa percepção alcançava era apenas sombra das ideias perfeitas. Mas vamos dar uma lida. O mundo das ideias seria o lar de todas as ideias primordiais, ou seja, é apenas lá que se podem encontrar as ideias imortais e perfeitas. Platão relacionava este universo à razão. Só assim, por meio da razão e não dos sentidos, é que se pode alcançar corretamente os objetivos. Ou seja, a gente só alcança a ideia perfeita das coisas através da razão, do uso da razão. Porque o que a gente vê nesse mundo, que a gente percebe pelos nossos sentidos, é falho, é uma ideia enganosa, é uma ideia que, na verdade, é apenas sombra das ideias perfeitas. Mundo sensível. Sensível vem dos órgãos dos sentidos, aquilo que a gente percebe através dos órgãos dos sentidos. Então, este universo representa a realidade material na qual vivemos. De acordo com Platão, ele nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Por isso, é imperfeito e mortal. Então, nós vivemos neste mundo, a gente percebe as coisas, mas a verdade das coisas a gente só alcança através da razão. E essa verdade é quando a gente alcança a ideia perfeita daquela coisa, né? E essas ideias perfeitas residem todas nesse mundo abstrato que é o mundo das ideias. Ele também fala da teoria da reminiscência, tá? Basicamente, nesse mundo abstrato, todas as almas vivem lá antes de vir para esse mundo material, tá? Segundo Platão, o ser humano é formado por uma parte mortal, a saber, o corpo, e uma parte imortal, a saber, a alma. E a alma da gente, antes de vir para esse mundo material, habita no mundo das ideias. Antes de habitarmos este mundo, nossa alma habitava o mundo das ideias. Lá ela possuía todo o conhecimento possível. Enquanto vivia lá no mundo abstrato, a nossa alma conhecia tudo, estava por dentro de todas as ideias, né? Das ideias perfeitas. No entanto, quando nossa alma se junta ao corpo, ou seja, quando a gente nasce, quando a nossa alma passa a habitar um corpo material, ela acaba se esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias, né? Se esqueceu de tudo, passou por uma amnésia, como diz a história. Assim, o conhecimento para Platão é reminiscência, ou seja, é lembrança daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo inteligível. Então, à medida que a gente vai conhecendo as coisas e a gente consegue alcançar a ideia perfeita, significa que a gente não passou a conhecer. Na verdade, a gente somente se lembrou daquilo que a gente já conhecia no mundo das ideias perfeitas, quando a nossa alma habitava lá. Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar, trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro mundo, tá? Então, pessoal, basicamente, o mundo das ideias perfeitas e o mundo sensível e a teoria da reminiscência são, basicamente, esses são, assim, primordialmente, são essas as teorias que fundamentaram a teoria cristã de Agostinho. Essa, entre outras, mas essa em maior grau. Vamos agora saber de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu no século, aliás, nasceu em 354 depois de Cristo, né? E aí o que é que acontece? Ele é representante da patrística. E o que é patrística? Patrística é uma filosofia, é um tipo de filosofia, de corrente filosófica. Patrística, essa palavra patrística vem de padres, ou seja, são as teorias que foram elaboradas pelos padres católicos, os padres cristãos da época. Eles se reuniam e eles estudavam textos filosóficos com o intuito de fundamentar a religião cristã, a religião católica, à luz da filosofia. Sendo, é claro, a fé mais importante que a filosofia, né? Então, mesmo quando ainda não se tinha convertido ao catolicismo, Agostinho já era um gênio da filosofia.
ele nem sempre, ele não nasceu católico, apesar de sua mãe ter sido muito católica, mas ele não era católico. E ele teve uma vida assim muito desregrada, dada aos vinhos e às festas, né? Entre outras coisas. E nesse meio enquanto, ele se envolveu com uma seita, tornando-se maniqueísta, né? É o maniqueísmo. O que é essa seita? O que é que ela prega? Segundo essa seita, o mundo é governado por dois princípios igualmente poderosos que se equilibram. Um bom, que produz coisas boas, e um mal, que produz coisas más. Então, essa seita, ela digamos assim, acredita e difunde a ideia de que existe um Deus bom, que faz coisas boas, e um Deus mau, que faz coisas más. Então, Agostinho, durante muito tempo, acreditou nisso, seguiu essa seita. Mas, né, depois, estudando os neoplatônicos e se decepcionando com os maniqueus, Agostinho desprezou essa ideia. Neoplatônicos é uma corrente filosófica também, um pensamento filosófico, fundamentado na teoria de Platão também, entre outras teorias, e também era mesclado com muitas teorias religiosas. Né? Então, Agostinho começou a ler os neoplatônicos e começou a se decepcionar com os maniqueus. Aí ele passou a rejeitar essa ideia de um Deus bom e de um Deus mau. Para ele só existia um Deus bom. Apesar de estar entre as principais ideias de Santo Agostinho defender a forma perfeita de todas as coisas, ou seja, ele concordava com Platão, quando Platão dizia que existia as ideias perfeitas das coisas, Agostinho não concordou com a reminiscência, ou seja, com essa questão da gente conhecer à medida que vai relembrando as coisas que já conhecia no mundo das ideias. Sua filosofia, a filosofia de Agostinho, era de que, sim, há uma forma perfeita de tudo o que existe, mas não no mundo das ideias, e sim na mente de Deus. Não são as almas que vão se lembrando. Quando a gente alcança o conhecimento, não é porque a minha alma se lembrou dos conceitos, das ideias perfeitas. Na verdade, elas vão aprendendo quando vão sendo iluminadas por Deus. Então, para Agostinho, a gente chega ao conhecimento perfeito através da iluminação divina. É Deus que ilumina nossa mente e a gente alcança o conhecimento perfeito das coisas. Então, teoria da iluminação divina. O que é que ele entende por iluminação divina? O que ele prega como iluminação divina? Ele percebeu que passou a entender o que antes não entendia ao começar a viver com retidão. Lembrem-se de que ele não tinha uma vida muito, digamos assim, correta aos olhos de Deus, né? Ele era desviado antes de conhecer o cristianismo, né? E ele disse que quando passou a ser cristão e passou a andar com retidão, ele começou a entender coisas que antes ele jamais entendia, apesar de ter sido já um gênio da filosofia. Então, ele entendeu que ele deu a isso o nome de iluminação divina, pois Deus vem em auxílio do homem e o ajuda a compreender as coisas. Né? Então, ele diz que quando a gente busca Deus e quando a gente roga a Deus para conhecer as coisas, Deus acaba nos iluminando. As coisas que realmente importam aos olhos de Deus. A iluminação divina mostra ao homem que a verdade está dentro dele e não no mundo próprio das ideias, como defendia Platão. Então, Platão dizia que existe um mundo abstrato, um plano abstrato, onde residia todas as ideias perfeitas. E que a gente chega a essas ideias através da razão, do uso da razão. Agostinho dizia que essas ideias perfeitas realmente existiam, isso ele concordava com Platão, mas ele discordava de que não era no mundo das ideias, era dentro de nós mesmos e a gente alcançava essas ideias, chegava a esse conhecimento perfeito através da iluminação de Deus, né? Elas são encontradas mais com oração do que com rememoração. Não é eu me lembrando das coisas lá do mundo, e sim, é através da oração, Deus vai iluminar e aí eu vou chegar ao conhecimento perfeito. Então,
Deus não é autor do mal. Ou seja, o maniqueísmo dizia que existia um Deus que criava as coisas boas e um Deus que criava as coisas más. Por isso que no mundo existiam coisas boas e coisas más. Agostinho diz que não, só existe um Deus bom. Aí a pergunta é a seguinte: como explicar que mesmo havendo somente um princípio bom, um Deus bom, existe o mal? O mal existe. De onde vem esse mal, então? De acordo com a filosofia de Agostinho, o mal é uma ausência, ou seja, é uma falta. Falta do que, então? Aí ele explica: assim como o frio não é produzido, ninguém produz o frio é, na verdade, a ausência de calor, a falta de calor. Assim também como a escuridão não é produzida, ninguém produz a escuridão acontece quando falta a luz, com a ausência de luz. Então, a ausência de calor provoca o frio, a ausência de luz provoca a escuridão. Então, a ausência de alguma coisa provoca o mal. O que seria isso? No mesmo sentido, a ausência de Deus leva ao mal, ou seja, ele não produz na verdade, né? O mal não é produzido, ele surge porque há uma ausência, uma falta. A falta de Deus leva ao mal, não havendo nada que o produza diretamente. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa livre escolha, é a nossa capacidade de escolher por nós mesmos, né? Mas, se o mal não é nada, senão a ausência de Deus, como e quando o mal começou? Aí ele mesmo responde: quando Deus começou a ser ausente de alguma forma. Tá? E onde é que entra o livre-arbítrio nisso aí? Vamos lá. Deus fez as criaturas intelectuais com liberdade. As fez com a possibilidade de escolherem. Então, ele deu ao ser humano a liberdade de escolher. Então, o homem usa o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Quando o homem escolhe um caminho ruim e segue aquele caminho ruim, logicamente Deus não vai segui-lo no caminho ruim. Então, naquele caminho ruim vai existir a ausência de Deus. Logo, vai existir o mal. Então, é aí que o mal aparece. O mal, então, começa quando uma criatura que possui o livre-arbítrio, a livre escolha, usa essa escolha para se afastar de Deus, ao invés de se aproximar dele. Então, é isso, pessoal. Agostinho foi um filósofo cristão, né, que viveu no século IV depois de Cristo e fundamentou a sua filosofia em textos filosóficos da antiguidade, precisamente, aliás, com mais ênfase nos estudos de Platão. Agora nós vamos ver as ideias de Aristóteles, que influenciaram outro filósofo cristão, mas esse já viveu 8 séculos depois de Agostinho. Esse viveu no século 13 depois de Cristo, né? Então, bora lá. O que foi que Aristóteles disse? Qual era a filosofia de Aristóteles? Qual era o pensamento dele que mais fundamentou o pensamento de Tomás de Aquino? Esses pensadores, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que eram cristãos, eles deram ênfase ao cristianismo, deram ênfase à filosofia cristã, mas eles se fundamentaram em textos filosóficos. Aí vocês poderiam dizer: professora, mas texto filosófico não é a busca da razão? Como é que pela razão a gente fundamenta a fé, que é o cristianismo? Pois é, justamente isso. É esse o cerne da questão, unir a fé à razão. Vamos lá. Teoria das 4 causas, né? Aristóteles, ele defendeu que há no mundo movimento constante e transformação. Movimento é quando uma coisa sai de um estado ou estágio e alcança outro estágio, né? É um ciclo, digamos assim, são fases que uma coisa passa. Então, isso é movimento que leva a uma transformação. E ele percebeu muito isso na natureza. Então, para haver transformação, existe no mundo efeitos, não é? E todos os efeitos têm por trás de si causas. Efeito é aquilo que a gente vê, é o produto final. Mas para se chegar àquilo, houve causa, uma causa que levou aquilo. Então, ele analisou e viu que tudo que existe no mundo, existe 4 causas para existir.
Foi preciso 4 causas para aquela coisa passar a existir. Então, digamos que vocês estão lá numa floresta, não é? Em algum lugar assim da natureza, e aí vocês observam em uma árvore uma casa de um João de Barro, que é um pássaro que constrói o seu ninho com barro, né? Aí vamos analisar a casa do João de Barro. Qual seria a causa material? O material que foi usado para construir aquela coisa. No caso da casa do João de Barro, foi o barro. A causa formal, o formato que aquela coisa tomou, né? Geralmente é um meio circular, meio arredondado ou cilíndrico, né? Que tem uma abertura, que é o formato da casa de João de Barro. A causa final, final no sentido de com qual finalidade, para que aquela coisa foi feita, né? Então a causa final é servir de abrigo e ninho para o pássaro e seus filhotes. E a última causa é a causa eficiente, foi aquilo que deu movimento, que transformou a matéria barro na casa do pássaro. Então, nesse caso, foi o próprio pássaro, né? Foi ele quem construiu. Então, ele é o motor que deu movimento à transformação do barro em casa. Essas são as teorias das 4 causas de Aristóteles. Outra questão bastante interessante de Aristóteles é essa aqui. Para haver movimento, para haver transformação em tudo e também sempre haver causa para esse movimento, existe o movimento, mas existe algo que faz com que esse movimento ocorra. É perigoso cairmos em uma espécie de percurso ao infinito, ou seja, a gente vai sempre procurando a causa, a gente faz uma visão uma retrospectiva para saber exatamente os estágios anteriores. Por exemplo, eu estou sentada em uma cadeira de madeira. Aquela madeira, anteriormente, foi pedaços de madeira, né? Toras de madeira. Aquelas toras de madeira foi antes uma árvore. Aquela árvore foi antes semente. Aquela semente foi jogada na terra. Aquela terra foi preparada para germinar. Quem preparou aquela terra? Quem jogou aquela semente? Então a gente vai sempre fazendo uma revisão, uma visão em retrospectiva para saber as causas. E a gente vai fazer isso até o infinito se a gente não entender que existe uma causa primeira. Existiu algo, ou alguma coisa, ou alguém que deu o primeiro movimento para que a coisa surgisse, para que o mundo passasse a existir. Então, se a gente não pensar nisso, a gente vai cair, é perigoso a gente ficar tentando voltar até o infinito todas as causas de tudo que existe. Se não estabelecermos que em algum momento houve uma causa primeira que não foi causada por nada e deu origem às outras causas, como um primeiro motor imóvel. É a causa não causada. Por que primeiro motor imóvel? Porque ele deu impulso de movimento para a criação do universo, mas ele não foi movido por nada nem por ninguém. Porque se ele tivesse sido movido por alguém, aí a gente ia voltar, quem é essa coisa que deu esse movimento, e aí a gente ia ter que ir voltando até o infinito. Então, foi o primeiro motor, porque foi o que deu o primeiro movimento para a criação do universo, e ele é imóvel, porque não foi movido por ninguém, senão ele não seria o primeiro, né? É a causa não causada. É a causa de tudo, mas não foi causada por ninguém. São Tomás de Aquino vai se prender nessa questão de Aristóteles para justificar a existência de Deus. Vamos entender. Aqui é São Tomás de Aquino, que viveu, eita pessoal, tá aí, 345 depois de Cristo, foi Agostinho. Na verdade, Tomás de Aquino ele viveu no século 13, tá? 1200, a partir de 1200, tá? E ele é representante da escolástica. Então, o que é escolástica? Escolástica, assim como Agostinho é representante da patrística, Tomás de Aquino é representante da escolástica. Escolástica é uma escola filosófica que é fundamentado é a filosofia que era disseminada, que era ensinada nas escolas. Patrística vem de padres, escolásticas vem de escola. Tá certo, pessoal? São Tomás de Aquino é um santo da Igreja Católica, padre, filósofo, professor e conhecido como príncipe da filosofia escolástica.
O grande feito de Tomás de Aquino é a base de seu pensamento, é a união entre fé e razão, tá? A grande sacada de Tomás de Aquino foi justamente fazer essa união entre fé e razão. Como estudioso da filosofia clássica, ele conseguiu perceber a relação que existe entre a lógica aristotélica e a fé cristã. Assim, criou uma ponte entre filosofia e teologia. Filosofia é essa busca, né, pelo conhecimento lógico, pelo conhecimento reflexivo, né? E teologia é o estudo de Deus, né? Como unir essas duas vertentes. Então, as 5 vias são raciocínios que provam a existência de Deus apenas usando a razão. Veja bem, né? Que grande desafio, provar a existência de Deus através da razão. Primeira via, via do movimento, primeiro motor. Ou seja, lembram que Aristóteles disse que existe um primeiro motor imóvel que deu o primeiro impulso? Pois é, a esse primeiro motor, São Tomás de Aquino chamou de Deus. Olha, no mundo, esses são os argumentos. No mundo, algumas coisas são movidas. Tudo que é movido por outro. Não se pode preceder até o infinito nos moventes e movidos. Logo, é necessário um primeiro motor, que é Deus. A segunda via, da causa eficiente, ou seja, aquilo que pega a matéria e transforma em algo, né? No mundo, todas as coisas têm uma causa eficiente. Nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. Não é possível que se proceda até o infinito nas causas eficientes. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. A terceira via, a via do contingente e do necessário. Contingente é aquilo que pode existir ou não, e se existir, depende de outro. E necessário é aquilo que existe de fato, não é? No mundo, há coisas contingentes que existem, mas poderia não existir. Mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias. Logo, existe um primeiro necessário que é Deus. A quarta via diz o seguinte: graus de perfeição, não é? Tudo que existe em sua espécie, em sua categoria, existe aquilo que é mais perfeito do que outros. Então, no mundo as coisas têm diferentes graus de perfeição. Os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade do grau máximo. O grau máximo de um gênero, ou seja, de uma categoria, é a causa de todas as coisas desse gênero. Foi o que causou, foi o que deu origem a essas coisas. Logo, há algo que é a coisa da existência para todos, as coisas que é Deus. A quinta e última via. Via do governo das coisas, da finalidade do ser. Governo quer dizer de governar, de orientar, não é, de conduzir. No mundo, algumas coisas operam por causa de um fim, ou seja, de uma finalidade. Tem que chegar a uma finalidade. Estas coisas não atingem o seu fim, ou seja, a sua finalidade, por acaso. Estas coisas tendem para um fim se tiverem sendo dirigidas por algo inteligente. Logo, existe algo inteligente, que é Deus, que dirige as coisas a este fim, a esta finalidade. É como um navio. O navio está em alto mar. Se tiver o seu comandante para levar este navio até o porto, ele chegará lá. Se não tiver esse ser para conduzir esse navio, ele vai ficar à deriva no mar, né? Então, esse comandante é Deus e esse navio somos nós. Então, sobre a política. Lembrem-se que Tomás de Aquino ele está fundamentado, entre outros estudiosos, principalmente em Aristóteles. E Aristóteles via, não é, o ser como um ser social, como um ser coletivo. Ele dizia que o ser humano, sozinho, isolado, fora de um contexto social, de uma sociedade, é como uma peça de xadrez sozinha no tabuleiro, não faz nada, não vai para lugar nenhum. Então, Tomás de Aquino também se fundamentado em Aristóteles, também
escreveu sobre o Estado, também tinha uma visão própria sobre o Estado. O Estado como ente que serve para organizar a sociedade, tá? E esse ente organizador da sociedade, ele se forma naturalmente. Por quê? Porque é da natureza do homem viver em sociedade. Mas ele deve existir subordinado à família. Ele deve servir e não ser servido, ser controlado e não controlar, além de ter a função de proteger as leis naturais. Ou seja, esse órgão instituído para organizar, para limitar a sociedade, não é? Ele existe para servir aos cidadãos e não ser servido por eles. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente termina o pensamento de Tomás de Aquino. A filosofia medieval traz com ênfase esses dois filósofos. São os únicos? Não, existiram muitos outros, mas esses são os que mais se destacaram. Agostinho e Tomás de Aquino, tá? Então, aqui nós vamos ficando. E quero agradecer a atenção de vocês, dizer que a atividade já consta no Classroom, desejar que fiquem todos com Deus e protejam-se. Um abraço da professora Margarida Cibaldo.